Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para nosso resumo da semana. Vamos começar então essa semana com vida nova, né? Depois de duas semanas de feriadões, apesar que nós temos outro feriadão do aniversário de Palmas aí, mas lá na frente, depois lá perto do dia 20, né? Mas vamos lá. Bom, destaco aqui o in-off de hoje, que eu trago que o vereador Marcos Duarte, ele vai deixar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Araguaína para voltar à Câmara da cidade. Ele está sendo substituído pelo suplente, né, soldado Alcivan. O Marcos Duarte e o Alcivan são do PSD, e os aliados contaram para mim que o Marcos Duarte chegou a ser convidado para ir para o governo federal, mas ele rejeitou o convite por entender que é hora de voltar à Câmara, bem cedo, né? Voltando cedo, porque ele assumiu no início de fevereiro. Estamos aí 3 meses, né? Não deu 3 meses ainda que ele assumiu, e ele já está dizendo que é hora de voltar para a Câmara. Bom, enfim, né? A gente não entende direito o negócio. Sobre a Federação União Progressista, formado pela União Brasil e da Dorinha e o Progressistas do Vicentinho Júnior, eu tenho dito aí, eu digo aí no in-off que tem os seus ônus e o seu bônus, né? Bom, o bônus é assim, é um partido que vem com muita força política, muitos prefeitos, muitos vereadores, deputados estaduais, enfim, um partido, deputado federal. Então, um partido muito forte e com um cobiçado fundo partidário e eleitoral, né? Então, assim, um partido muito forte que está surgindo aí, quer dizer, uma federação muito forte. Agora, o lado negativo é que eles vão ter que ter muita habilidade, até porque tem uma candidata a governadora, né, que é a Dorinho, e tem dois pré-candidatos, né, pré-candidata a governadora, Dorinho, dois pré-candidatos a senador, o próprio Vicentinho e o Gaguinho, que é do União Brasil. Eu ouvi de líderes ligados à Dorinha que o Palácio Araguaia queria que ela cedesse uma vaga de senador para os republicanos, que isso fosse anunciado até abril do ano que vem. Mas a Dorinha não gostou dessa ideia e não estaria disposta a isso. Agora, a gente fica pensando, né? Se o Palácio pediu uma vaga de senador para os republicanos, para quem seria? Bom, aí vem outra possibilidade aí, né? Outra sinalização, outro, pelo menos assim, motivo para especular uma renúncia do governador Vanderlei Barbosa. Agora, essa vaga de senador também poderia ir para o Amélio, né? Caso o Amélio não fosse candidato a governador. Agora, como a Dorinha não está disposta a isso, porque, logicamente, tem o Vicentinho Júnior e tem o próprio Gaguinho, significa que o Palácio realmente pode caminhar aí com o Amélio Caires. E o Amélio já tem dois pré-candidatos prováveis a senador, né? Que é o Eduardo Gomes, muito próximo a ele, e ao governador Vanderlei, que tem que buscar reeleição ano que vem, e o Alexandre Guimarães, que foi um dos primeiros, saiu a público defendendo a candidatura do Amélio a governador. Um outro fato favorável ao republicano, à União Brasil e a essa União Progressista, na verdade, União Brasil e Progressista, é a soma de forças, né? Olha só, o União Brasil elegeu 37 prefeitos o ano passado e o Progressista do Vicentinho 15, dá um total de 52 prefeitos, ainda menos do que elegeu o Republicanos do Vanderlei, que elegeu 56. No entanto, em número de eleitores sob a administração do União Brasil e do Progressista, essa é mais de 50% do eleitorado. Né? Pra você ter uma ideia, o União Brasil elegeu os prefeitos das maiores cidades do estado, com exceção de Palmas, mas elegeu aí, ó, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Guaraí, Colinas, só para ficar em algumas. Né? O Republicanos elegeu cidades menores, uma das maiores cidades que elegeu aqui foi o Miracema, né? Miracema, que foi a prefeita, que é muito ligada à Dorinha, que ia para o União Brasil, não foi por causa da movimentação do Newton, principalmente, para segurar ela no Republicanos, mas ela estava com o pé no União Brasil. E outro do Republicano, se não me falha a memória, foi lá em Augustinópolis também.
lá em Augustinópolis, o Antônio do Bar, que é irmão do Amélio, do Republicanos, também é uma cidade importante que foi eleito pelos Republicanos, mas é muito longe em termos de número de eleitores que estão sob gestões do partido, é muito menor em relação a essa frente agora formada, essa federação de progressistas e União Brasil, ok? Bom, tivemos aí o falecimento da dona Laurinda, mãe do vice-governador Laurez Moreira. Meus sentimentos ao vice-governador Laurez, né, e ao prefeito Dida, também lá de Adueré, e realmente Deus possa consolar todos eles. O velório ontem passaram por lá o Carlos Gaguinha, o deputado, a Josi Nunes, prefeito de Gurupi, enfim, todo mundo solidário aí a essa situação. O governador Vanderlei Barbosa emitiu nota de solidariedade, além do presidente da Assembleia, enfim, muita gente, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, etc. Tá bom? Meus sentimentos mesmo ao vice-governador Laurez Moreira. Bom, no final de semana nós tivemos aí a informação de que a Federação Tocantinense de Futebol, ela fez uma assembleia ordinária na quarta-feira, em que tirou uma nota de apoio à diretoria, de apoio ao presidente Leomar Quintanilha, que tem sido muito criticado, principalmente por uma falta de uma premiação em dinheiro para o campeão pelo vencedor do campeonato tocantinense. Foi criticado pelo presidente da Assembleia, Amélio Caires, por vereadores de Araguaína, e aí fez então essa nota de apoio e também uma nota de repúdio aos críticos, né? Justamente esse, o Amélio, o vereador Lucas Campelo, o vereador Max Fleury, o técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo, que também criticou a federação. Agora, eu publiquei nessa segunda-feira, está aí na capa do site, também nas redes sociais, um artigo do ex-prefeito de Pedro Afonso, o Tom Bellarmino, que chama Federação Tocantinense de Futebol, o dia em que o capô de um Fusca desafiou o Império. O Tom Bellarmino conta que ele foi um dos fundadores da Federação Tocantinense de Futebol, diz que chegaram a oferecer a presidência para ele, mas ele entendeu naquele momento, segundo ele diz, que pela envergadura política do Leomar Quintanilha, que era senador, seria melhor que ele assumisse, né? Eu era deputado federal na época, uma coisa assim. E aí depois ele diz que chegou a fazer um enfrentamento, disputou a eleição, ganhou a eleição, mas diz que ficou só 20 dias no cargo, foi tirado lá por uma decisão judicial, foi ao Rio de Janeiro para tentar com a CBF reverter a situação, mas lá deixaram claro que o presidente deles era o Leomar Quintanilha. Então tem aí o artigo para vocês lerem, tá bom? Sobre essa questão da Federação Tocantinense de Futebol. Como eu disse, eu escrevi um bilhete para o Leomar no sábado, em que eu falo isso, falo assim, olha, porque eles falam que a nota da federação é que, olha, são pessoas que nunca foram nem sabem o endereço da federação e papapá. Mas eu digo o seguinte, e sustento isso, que essas críticas elas vêm engrossando há muito tempo, né? E agora, para chegar ao ponto de autoridades, de mais diversos setores, virem a público se expor desse jeito, fazer uma crítica, é porque realmente não é uma indignação meramente pessoal. As pessoas, alguém pode ser oportunista, pode falar, tudo bem, mas ela não diria isso se não houvesse assim, não reverberasse na sociedade. Se ela não sentisse na própria sociedade também que a sociedade concorda com isso. Então, assim, eu digo, né, que nós temos exemplos históricos de que a gente tem um momento de sair. Isso é importante. Eu acho que o líder político de todas as áreas, e também o presidente da Federação Tocantinense de Futebol é um líder político, ele tem que entender o momento que ele tem que sair, que ele tem que se afastar um pouco, primeiro, para não se prejudicar em termos de imagem, né? Que é essa situação de crítica que nós estamos vendo, e para não prejudicar a própria entidade. Então, de repente, aí só uma reflexão, né, que seria importante dar espaço para a renovação, para a gente tentar novas alternativas, né, que de repente é bom para o futebol, e não tenho dúvida
o Leomar Quintanilha, ele tem sua contribuição enorme com a história do futebol tocantinense, e ele pode continuar contribuindo, por exemplo, junto à própria CBF, mas de repente, o momento de, na próxima eleição, dar uma afastada e ele ver alguém que possa assumir essa entidade e a entidade tentar ter uma oxigenação, uma renovação. Eu sei que é um discurso meio assim, mas tem uma lógica, né? Tem uma lógica, correto? Bom, o CISEP comemorou as progressões, mas criticou aí, anunciadas pelo governo do estado, mas criticou a database de 4,17, lembrando que eles pediam 7,5, né? E o governo anunciou 4,17. O presidente do CISEP, o Eliseu Oliveira, deu uma cutucada e disse que o governo afirma que as finanças estão boas, mas na hora de compartilhar esses resultados, os servidores ficam de fora. Na verdade, existem problemas nas contas, né? Como eu já disse. Já houve aí um extrapolamento em termos de limite de alerta, se encostou no limite prudencial. Eu acho que o governo está tentando segurar isso, não permitir que avance, isso é bom, é uma sinalização nesse sentido. Agora, lógico, também é preciso sim pensar essa reposição de servidores, a database, de acordo com o índice inflacionário, mas também não pode desconsiderar as contas públicas, né? Eu acho que é os dois lados da questão. E, logicamente, eu concordo com o Eliseu nesse sentido, o governo tem que fazer esse ajuste de casa para garantir, porque assim, a database ela é um compromisso contratado, né? Todos nós sabemos que todo maio, mês de maio, tem a database. Então, o governo tem que se preparar para isso, sem comprometer, logicamente, as contas públicas, mas as contas já vêm com já com um certo perigo, mostrando uma preocupação, uma sinalização de que é preciso conter. Eu acho que foi nesse sentido que o governo agiu. Enfim, é um debate importante que precisa ser feito. Bom, na quarta-feira, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas começou nessa segunda-feira os atendimentos para a confecção dos novos cartões de recarga, né? O novo sistema que começa a funcionar aí na quarta-feira, né? A TCP está atendendo das 8 às 18 horas, diz que é rapidinho para tirar lá o seu cartão. A passagem vai continuar gratuita, começou no dia 5 e continua gratuita até o dia 11, e aí, a partir do dia 12, vai para 4,85. São 154 novos ônibus, 0 quilômetro, 14 de reservas, são 10 vans para o transporte público que começam a operar nesta quarta-feira. Excelente notícia, a gente começa aí a mudar, a melhorar, enfim, esse sistema. Eu tenho ouvido muita reclamação ao longo do tempo, né, dessa mudança que houve da municipalização, muita reclamação, muita insatisfação, e precisava ser feita essa mudança. Eu acredito que agora a gente começa a ter uma melhoria nesse sistema, né? Essa é importante, essa iniciativa da prefeitura, porque isso aqui é fundamental para a economia da cidade. É o transporte que leva o trabalhador até o seu local de trabalho, enfim, até a empresa. E se a gente tiver um sistema ruim, logicamente, que além do desconforto, da desumanidade, muitas vezes, com que se trata o cidadão, também prejudica o funcionamento das próprias empresas. Então, é fundamental realmente ter um sistema que funcione bacana. Eu vi gente também pedindo melhoria nos pontos de ônibus, com mais estrutura. Enfim, eu acredito que o prefeito deve estar com isso no radar, e ele mesmo disse, né, eu até coloquei na matéria que eu fiz sábado, eu coloquei, ele dizia o seguinte, ó, ele fala que vai promover muitas mudanças importantes para melhorar a vida de quem usa o transporte coletivo. Então, eu acredito, então, pelo que o prefeito está dizendo, que não acabou aqui, né? Vem mais mudanças por aí, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Começamos aí esse período, já disse, né, que a partir dessa segunda-feira, eu acredito que as coisas começam a se desenrolar mais, sobretudo visando as eleições de 2026, a pré-campanha deve pegar fogo, sobretudo depois da Agrotins, e a gente vai estar trazendo tudo aqui para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nesta terça-feira. Um abraço a todos e até a próxima.